Olá, eu sou a Caroline Barros, advogada, e você está no canal Direito no Dia a Dia. Tema de hoje, guarda compartilhada. Tire todas as suas dúvidas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá? O que é a guarda compartilhada? É aquela em que a guarda da criança e do adolescente é concedida aos dois, ao pai e à mãe. Ambos irão participar da vida, da educação dos filhos. Ambos têm poder de decisão. Por exemplo, em qual escola vão estudar, decidem juntos se vai ou não fazer atividade extracurricular, se vai poder viajar com os pais dos amigos. Embora o casal não esteja mais juntos, ambos participam da criação, educação, imposição de limites. Por quê? Porque a guarda pertence a ambos. A guarda compartilhada é a regra. Então a criança ou adolescente tem dois lares? Não. A residência é definida segundo o que for melhor para a criança. Poderá ser fruto do acordo entre os pais ou de uma decisão judicial quando não há este acordo. E qual a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda alternada? Na guarda alternada, a criança fica uma parte com o pai, uma parte com a mãe. Ou seja, tem duas residências. A criança fica para lá e fica para cá. Isso não é recomendável. Por quê? Porque acaba perdendo aquele referencial de residência. E qual a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral? A regra é a guarda compartilhada, mas nem sempre esta poderá ser definida. Por exemplo, um dos pais não quer a guarda, um dos pais não tem condições de cuidar do filho, um dos pais não tem aptidão para cuidar do filho, por exemplo, abuso de álcool, abuso de drogas, violência psicológica, violência física, e há casos ainda em que nenhum dos pais possuem aptidão para cuidar dos filhos. Aí, neste caso, a guarda pode ser concedida a terceiro, por exemplo, um tio, os avós, segundo a afinidade que vai ter aí com a criança e o adolescente. Na guarda unilateral, a guarda é concedida a um dos genitores. O outro tem direito à visitação. Então, o poder de decisão referente à vida da criança e do adolescente cabe àquele que tem a guarda. O outro terá direito à visitação. Na guarda compartilhada não há de se falar em visitação. Por quê? Porque aqui ambos possuem a guarda. Neste caso, a convivência é mútua. Não havendo acordo entre os pais e ambos possuem aptidão para cuidar da criança e do adolescente, a guarda também será compartilhada. Neste caso, como não há acordo, será fruto de uma decisão judicial. E quanto ao pagamento da pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia deve levar em consideração a necessidade da criança e do adolescente e o poder econômico dos genitores. No caso da guarda unilateral, quem paga a pensão é quem tem o direito à visitação. No caso da guarda compartilhada, quem paga a pensão é quem não reside com a criança. Quando há o descumprimento do direito de convivência, do direito de visitação, neste caso pode haver a interferência do judiciário, mas sempre levando em consideração o que for melhor para os filhos menores. Importante ressaltar que a questão da guarda pode ser revista a qualquer momento. Por exemplo, uso de drogas por parte dos pais, abuso, violência doméstica, inobservância, por exemplo, das obrigações escolares. E a criança pode decidir com quem ela quer ficar? Até os 12 anos, a criança poderá ser ouvida. Dos 12 ao 18, deverá ser ouvida. No entanto, não quer dizer que a vontade será aquela do menor ou do adolescente. Por quê? Porque deverá sempre levar em consideração o que for melhor para os filhos menores. E aqui devemos nos atentar para os casos de alienação parental, em que um dos pais acaba influenciando na decisão do outro, denegrindo a imagem do outro, tirando a autoridade do outro. Por exemplo, o seu pai não sabe educar, a casa do seu pai é muito ruim, a sua mãe é muito brava e por aí vai.
Os pais podem mudar o domicílio da criança? Aqui uma dúvida muito comum. O domicílio da criança deve ser fixado em comum acordo entre o pai e a mãe. Não havendo acordo, poderá sim haver a interferência do judiciário. Então, a mudança de domicílio não pode ocorrer sem a concordância da outra parte. Ou seja, não pode mudar de cidade, não pode mudar de estado. E isso é muito comum. Quando não tem a concordância dos dois, deverá o quê? Pedir autorização judicial. E muitas vezes o juiz poderá conceder, sim, por exemplo, no caso de violência, no caso de maus tratos. Mas também, muitas vezes, o motivo da alteração do domicílio é para obter algum bem, por exemplo, um aumento de pensão, né? Então acaba utilizando a criança para obter alguma vantagem. Há casos e casos. A regra é que não pode alterar se não houver concordância. E se não houver concordância, neste caso, o juiz poderá intervir. E quanto à responsabilidade dos pais em relação aos atos ilícitos cometidos pelos filhos contra terceiros. Neste caso, quando a guarda é compartilhada, ambos os pais respondem. Por quê? Porque ambos possuem a guarda. Agora, no caso da guarda unilateral, responde aquele que possui a guarda, salvo se, quando ocorreu o evento, estava com aquele que tem direito à visitação. Então, aí deve-se analisar, por exemplo, quando um menor pega o carro do pai e acaba batendo, vindo a causar o quê? O dano ao terceiro. O fato de um dos genitores possuir uma condição econômica inferior, ser uma pessoa mais simples, de modo algum deverá afastar o seu direito de convivência, o seu direito de visitação. E sim, cabe aos filhos se adaptar às duas realidades. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham sanado as suas dúvidas. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E lembre-se, é muito importante que você saiba quais são os seus direitos. Até o próximo vídeo!